Em setembro de 2019, a Netflix lançou a minissérie Unbelievable. A minissérie é uma adaptação intensa e profundamente impactante da história de uma jovem que, após relatar um estupro, é desacreditada tanto pelas autoridades quanto por aqueles ao seu redor. E enquanto sua história era desconsiderada, o agressor desconhecido continuou fazendo novas vítimas. Demoraria ainda bastante tempo para que os ataques fossem finalmente conectados a apenas um único homem. Quando falamos de violência sexual, os números são alarmantes e frequentemente subestimados. Ao redor do mundo, milhões de pessoas são vítimas de ataques sexuais todos os anos. Muitas vezes, esses crimes ocorrem em silêncio, enquanto as histórias das vítimas são desacreditadas ou ignoradas. Em casos como o retratado na minissérie, as vítimas enfrentam ainda mais trauma quando as autoridades falham em acreditar nelas. Entretanto, embora a produção tenha servido como uma representação impactante de uma realidade constante, a verdade sobre os ataques sexuais vai muito além do que vemos ou ouvimos falar. Globalmente, o estupro e outras formas de agressão sexual afetam homens, mulheres e crianças, sendo as mulheres as principais vítimas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram violência física ou sexual por parte de um parceiro ou agressão sexual cometida por um desconhecido. Contudo, essas estatísticas representam apenas uma parte da realidade, pois muitos casos não são denunciados, seja por medo, vergonha ou pela falta de confiança nas autoridades. Nos Estados Unidos, a situação parece ainda mais perturbadora. Segundo o National Sexual Violence Resource Center, NSVRC, 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 71 homens serão estuprados em algum momento de suas vidas. Além disso, estima-se que apenas 25% dos ataques sexuais são reportados às autoridades, o que significa que a vasta maioria dos agressores continua impune. A cultura da descrença, onde as vítimas são questionadas e até mesmo culpabilizadas, reforça essa triste realidade. Nos estados de Washington e Colorado, onde a história de Unbelievable é baseada, os dados também são alarmantes. Em Washington, o Departamento de Saúde relata que aproximadamente 45% das mulheres e 22% dos homens já sofreram algum tipo de violência sexual ao longo de suas vidas. No Colorado, as estatísticas são igualmente desanimadoras, com 1 em cada 3 mulheres sendo vítimas de abuso sexual ao longo da vida. De modo geral, os estudos mostram que falsas acusações de estupro são extremamente raras, representando de somente 2 a 10% dos casos relatados. Contudo, entre os anos de 2008 e 2012, algo curioso aconteceu no estado de Washington, mais especificamente na cidade de Linwood. Uma investigação interna futura revelaria que o departamento de polícia local considerou vários casos de estupro como infundados, o que resultou no aumento dessas estatísticas para 21,3%. Além disso, descobriu-se que muitos estados, incluindo Washington e Colorado, não faziam uso efetivo de bancos de dados como o Combined DNA Index System, CODIS, do FBI, criado para ajudar a identificar agressores sexuais reincidentes. Isso ocorre porque muitos departamentos de polícia não inserem seus relatórios de agressão sexual no sistema, o que poderia ajudar a conectar crimes e identificar padrões de comportamento. Esse problema se reflete em seus registros. Em Washington, uma auditoria realizada em 2018 descobriu que muitos kits de estupro encontrados nas cenas do crime não foram nem testados, deixando inúmeras vítimas sem respostas. No Colorado, o problema é semelhante. Centenas de kits permanecem em laboratórios, aguardando processamento enquanto os casos de agressão continuam sem solução. Como resultado, estupradores permanecem ativos por anos e muitas vezes impunes, como vamos ver no caso de hoje. Eu sou o Brian e seja muito bem-vindo a mais um episódio de Ossos Perdidos. A história de hoje pode ser potencialmente perturbadora para algumas pessoas, com a presença de gatilhos ao longo da narrativa. Então, se esse for o seu caso, por favor, passe para um próximo episódio.
Para entender como a história desse caso se desenrolou, primeiro precisamos conhecer a personagem principal dessa trama. Ela se chama Marie, moradora da cidade de Linwood, em Washington, nos Estados Unidos. Durante sua infância, Marie viveu sob a tutela do sistema de assistência social, pois foi abandonada por sua família biológica. Por conta disso, ao longo dos anos ela passou por 10 ou 11 famílias diferentes, além de lares coletivos que muitas vezes eram desafiadores e traumáticos. Apesar dessas adversidades, Marie sempre se saiu bem em suas famílias temporárias. Ela era uma criança ativa, tanto nas questões escolares quanto em sua vida social. Na verdade, Marie amava ir à escola e gostava ainda mais de sair com seus amigos para a praia ou fazer trilhas nas áreas montanhosas do estado. Conforme passava de uma família para outra, ela fazia questão de manter contato, sendo grata por tudo o que havia vivido com aquelas pessoas, especialmente com suas mães adotivas. No entanto, ao mesmo tempo, ela cultivava dentro de si um forte sentimento de solidão. Aos 16 anos, Marie foi adotada por uma família mais rígida, comandada por Peggy, uma mulher séria que trabalhava como professora na escola. E embora Peggy fosse exigente quanto ao desempenho, ela era também uma mãe adotiva amorosa e, acima de tudo, preocupada com a personalidade de Marie, que tinha um espírito livre. Na visão de Peggy, essa personalidade descontraída e despreocupada afastava Marie do amadurecimento necessário. Além disso, a jovem tinha o preocupante hábito de ser descuidada e, às vezes, parecia querer chamar a atenção para si. Mesmo assim, Peggy acreditava que o amadurecimento viria com o tempo, e essa crença foi colocada à prova quando Marie completou 18 anos e se tornou independente. Surpreendentemente, em pouco tempo, Marie conseguiu um emprego fixo e arranjou um apartamento na cidade. Tudo estava indo bem. Ela levava uma vida normal e seguia seus próprios termos, até que na noite do dia 11 de agosto de 2008, tudo mudou. Na madrugada daquele dia, Marie estava sozinha em seu apartamento e, após ter passado as últimas horas ao telefone com seu ex-namorado, Jordan, eles finalmente se despediram e ambos foram dormir. No entanto, menos de uma hora depois, Marie acordou repentinamente com a estranha sensação de que havia alguém em seu apartamento. Essa suspeita se confirmou quando ela ouviu um breve barulho e avistou um homem em pé ao lado de sua cama. Ele usava uma máscara preta perturbadora e segurava uma faca de cozinha nas mãos. Antes que Marie pudesse reagir, o agressor avançou sobre ela, amordaçando-a com cadarços de tênis, vendando seus olhos e amarrando suas mãos atrás das costas. Em seguida, foi violentada sexualmente. Para Marie, o ato pareceu durar uma eternidade. Quando o agressor finalmente parou, ele começou a andar pelo apartamento, mexendo em suas coisas até encontrar sua carteira de motorista. Ao retornar para perto dela, ele colocou a carteira sobre ela e começou a tirar fotos de Marie amordaçada, chamando-a pelo nome. Então, o homem disse à jovem que ela não deveria ter deixado a porta do apartamento destrancada e que não deveria ter ficado acordada até tão tarde. A presença do agressor era aterrorizante, mas em determinado momento, ele pareceu frustrado, dizendo que se arrependia do ataque, pois tudo parecia melhor em sua mente do que na realidade. Antes de fugir do apartamento, o agressor forçou Marie a ir até o chuveiro, onde deu um banho nela. Ele advertiu a garota, dizendo que se ela procurasse a polícia, ele publicaria as fotos de Marie nua e amordaçada na internet. Quando o pesadelo finalmente terminou, Marie conseguiu se levantar, cortar as amarras e telefonar para sua mãe adotiva, Peggy, que foi imediatamente até o apartamento. Nesse meio tempo, antes da chegada de Peggy, Marie já havia chamado as autoridades locais. Por isso, assim que Peggy chegou, encontrou o apartamento tomado por policiais, enquanto Marie estava sentada no chão chorando compulsivamente. A história do estupro deixou Peggy devastada. A polícia tirou diversas fotos do apartamento, que tinha um sofá, uma bicicleta e um computador de mesa no chão em um canto. A cama de Marie estava completamente bagunçada,
com um edredom verde jogado no chão e o lençol amarrotado. Ainda no local, Marie contou aos policiais que o agressor usava uma máscara, o que a impediu de descrever sua fisionomia com precisão. Ela também garantiu que ele usava luvas e que tomou o cuidado de usar camisinha durante a agressão sexual. Quando a equipe forense chegou ao apartamento, eles rapidamente localizaram uma série de impressões digitais em uma das portas de vidro deslizantes que dava para a varanda dos fundos. Embora a varanda fosse um pouco alta, o agressor parecia ter escalado e passado por cima de um corrimão para chegar até lá. Antes de partirem, as autoridades coletaram a roupa de cama com o objetivo de encontrar evidências como fibras de DNA. Marie, por sua vez, foi levada ao hospital de Linwood, onde passou por uma avaliação médica. No relatório, o médico descreveu hematomas em ambos os pulsos de Marie, além de outras escoriações e marcas consistentes com uma agressão sexual violenta. Enquanto isso, a equipe forense localizou no apartamento a possível faca usada pelo agressor, além da venda e da mordaça improvisada, feitas com os cadarços que ele usou para amarrar Marie. Notavelmente, o agressor usou uma faca da própria cozinha de Marie e os cadarços pertenciam aos tênis dela, que estavam na sala de estar. Essa descoberta deixou os investigadores um tanto confusos, já que normalmente agressores sexuais trazem consigo seus próprios itens, que são conhecidos como kit de estupro. No entanto, nesse caso, ele havia utilizado itens encontrados na casa da própria vítima. O caso, então, foi entregue aos sargentos e investigadores Jeffrey Mason e Jeffrey Rittigarn. Nenhum dos dois tinha muita experiência com casos de violência sexual, mas eram considerados os oficiais mais capacitados da unidade. O primeiro passo deles foi analisar e vasculhar as evidências, que eram muitas. Contudo, os investigadores desejavam conversar com Marie, um procedimento comum em investigações desse tipo. O problema foi que a jovem precisou recontar a história do ataque diversas vezes. E ao contar os detalhes, Marie não demonstrava estar tão abalada quanto os investigadores esperavam. Pelo menos não o suficiente na opinião deles, o que fez com que eles registrassem o comportamento dela como discrepante e suspeito. Após coletarem o depoimento de Marie, os investigadores a liberaram, mas o interesse deles na vítima continuou nos dias seguintes à medida que começaram a ouvir depoimentos de testemunhas próximas a ela. Essas pessoas revelaram que, por algum motivo, Marie havia compartilhado amplamente os detalhes do ataque, ligando para várias amigas, não apenas para as mais próximas, e descrevendo detalhadamente o que havia acontecido naquela noite. Peggy, sua mãe adotiva, notou que esse comportamento era muito mais exagerado do que o comum para Marie. Infelizmente, isso fez com que Peggy começasse a se questionar se o ocorrido não teria sido apenas uma tentativa de Marie de chamar a atenção para si. Mais tarde, Marie explicaria que agiu daquela forma por conta do trauma, pois não queria que algo semelhante acontecesse com nenhuma de suas amigas ou conhecidas. Ela apenas queria que todos soubessem que havia alguém perigoso por perto, especialmente porque algumas de suas amigas moravam na mesma região. Além disso, aquela não era a primeira vez que Marie havia sofrido uma agressão sexual, algo que aparentemente já tinha acontecido em algumas de suas passagens por outras casas. Naquele momento, sua estabilidade emocional estava completamente abalada pelo ataque. No entanto, Peggy não acreditava na história. E para piorar, sua melhor amiga, Shannon, também começou a duvidar do relato. Essa desconfiança aumentou quando Shannon ajudou Marie a se mudar de apartamento. Durante a retirada dos móveis e objetos, um funcionário do Projeto Ladder, uma organização que acolhe jovens dependentes do sistema de assistência social, estava presente. Shannon percebeu que apesar de Marie ter sido violentada, ela estava claramente flertando com o homem. Isso fez Shannon se perguntar em como uma pessoa em uma situação de trauma poderia agir dessa maneira. Suas dúvidas aumentaram ainda mais quando as duas foram comprar novos lençóis de cama, já que a polícia havia levado os antigos como prova. Na loja, Marie ficou irritada por não conseguir encontrar lençóis idênticos aos que tinha antes. Para Shannon, aquilo não fazia sentido algum. Afinal, por que Marie iria querer ter lençóis e colchas parecidas com os que usava no momento em que foi abusada?
Do ponto de vista de Shannon, esses itens lembrariam ela do ataque diariamente, mas Marie argumentou que os desejava simplesmente porque gostava deles. As dúvidas de Shannon a levaram a questionar sua amiga, mas Marie, chateada, disse que não havia motivo algum para mentir sobre algo tão sério. E mesmo assim, Shannon começou a criar sua própria versão dos fatos, acreditando que Marie havia se envolvido em um encontro sexual problemático. Ela imaginava que Marie teria permitido que o homem com quem saiu tirasse fotos dela, mas depois se arrependeu e o homem a ameaçou dizendo que publicaria as fotos na internet. E agora Marie estaria tentando resolver as consequências dessa situação. Mais tarde, Shannon apresentaria essa sua versão aos investigadores, Jeffrey Mason e Jeffrey Rittigarn, que começaram a se convencer de que a história de Marie era uma mentira. O departamento de polícia de Linwood, então, informou Marie que ela precisaria comparecer para uma nova conversa. Quando chegou, os dois investigadores a conduziram até uma sala, mas não tinham a intenção de coletar mais informações para um depoimento. Naquele momento, eles começaram a interrogá-la como se fosse uma suspeita de crime. A primeira coisa que disseram a Marie foi que haviam colhido depoimentos de testemunhas oculares, incluindo Shannon, sua mãe adotiva, Peggy e seu ex-namorado Jordan. Segundo eles, nenhuma das testemunhas acreditava na história do ataque sexual. Marie ficou devastada ao saber disso, especialmente em relação a Jordan. No entanto, o sargento Jeffrey Rittigarn já havia registrado suas conclusões, indicando que Marie, a suposta vítima, estava fazendo declarações enganosas, dizendo que achava que certas coisas tinham acontecido, em vez de ter certeza de que realmente aconteceram. Ele também observou que, de forma estranha, Marie não havia assumido a postura típica de uma vítima, mas insistia que havia sido violentada. Os investigadores, então, disseram que precisavam ser convencidos de sua história. Embora a falta de experiência deles pudesse ser um fator, não há como negar que o que fizeram foi intimidação e coerção. A credibilidade de Marie estava sendo completamente destruída, mesmo com as fortes evidências encontradas em seu apartamento, que claramente apontavam para um crime. Contudo, os dois investigadores não estavam focados em investigar o caso de maneira adequada. Diante das acusações, Marie começou a chorar, sem entender o que estava acontecendo, e, em resposta, bateu com a mão na mesa. Essa atitude perturbou os investigadores, que intensificaram as perguntas. No fim, Marie estava emocionalmente abalada o suficiente para querer ir embora, mas sabia que não poderia sair sem antes dar a eles o que queriam. Então ela decidiu escrever uma confissão de culpa, dizendo que havia sonhado que alguém invadiu seu apartamento e que a violentou sexualmente. Contudo, os investigadores exigiram que ela reescrevesse a confissão, substituindo a palavra sonhado por mentido. Especialistas em vítimas de abuso sexual relatam que é muito difícil para uma vítima descrever o que aconteceu. Como resposta a isso, muitas vezes as vítimas acabam contando algo diferente do que realmente ocorreu, seja por vergonha ou confusão, uma reação automática da mente traumatizada. No caso de Marie, isso não estava acontecendo, pois ela conseguia compartilhar as informações sobre o trauma. Porém, ao perceber a reação das pessoas ao seu redor, especialmente a dúvida estampada nos rostos de seus amigos e dos investigadores, Marie começou a questionar se realmente havia sido violentada, ou se de fato tudo não passava de um sonho ou uma mentira que ela havia inventado. A verdade é que, depois de escrever a confissão, Marie foi ao banheiro, limpou as lágrimas e saiu tranquilamente. Nos relatórios, ambos os investigadores registraram que sua aparência física e linguagem corporal havia mudado de maneira notável. Ela parecia menos estressada após confessar. Havia parado de chorar e até deu um leve sorriso antes de sair. Para os investigadores Jeffrey Mason e Jeffrey Rittigarn, isso indicava que seu faro policial estava correto e que todo o caso não passava de uma invenção de uma jovem garota que queria chamar a atenção. Nos dias seguintes, a emissora de TV King 5 News divulgou novas notícias, informando que as autoridades da cidade de Linwood afirmaram que a jovem
que havia alegado ter sido abusada sexualmente por um estranho, na verdade, havia inventado a história. Isso logo após outras 3 emissoras de TV compartilharem a mesma notícia. O problema era que Marie nunca havia mentido. Mas a verdade demoraria anos para vir à tona. E até lá, ela enfrentaria o pesado fardo de uma investigação policial falha. Após admitir sua mentira, Marie foi oficialmente acusada de falsa denúncia de estupro e se declarou culpada como parte de um acordo. Assim, sua sentença, que normalmente incluiria um período de prisão, foi transformada em uma multa para cobrir os custos do tribunal. Além disso, ela foi obrigada a comparecer a sessões com um psicólogo que trataria o suposto problema de mentir sobre o estupro. E como se isso não bastasse, seu nome acabou sendo brevemente vazado pela imprensa, transformando sua vida em um verdadeiro inferno. Marie relatou que ocasionalmente pessoas apareciam na porta de seu apartamento apenas para incomodá-la. Ela também precisou começar a sair de casa vestindo um moletom longo com capuz para esconder o rosto. Essa perseguição raivosa também se manifestou por meio de ligações ofensivas. Além disso, uma de suas melhores amigas criou um site para atacá-la. Nas postagens, essa amiga alertava as pessoas sobre a suposta personalidade manipuladora e mentirosa de Marie. E diante de tudo isso, Marie se viu completamente desesperada. Ela tinha apenas 18 anos. Em sua história, a polícia não acreditava, seus amigos não acreditavam, e sua mãe adotiva, Peggy, muito menos. E não bastasse tudo isso, os noticiários continuavam a divulgar sua história diariamente. Era literalmente como se o mundo estivesse contra ela. Desesperada, Marie tentou buscar um advogado por meio do Projeto Ladder, uma organização sem fins lucrativos que até então a estava ajudando a se desvincular da assistência social. Contudo, quando fez isso, a polícia foi chamada e informaram a Marie que ela não poderia ter um advogado, pois nunca houve oficialmente um caso de agressão sexual. Diante disso, ela decidiu ir até o departamento de polícia novamente, onde disse ao investigador Jeffrey Rittigarn que desejava retratar sua confissão. Segundo a nova versão de Marie, o ataque havia sido real e o criminoso ainda estava em liberdade. Obviamente, Jeffrey não acreditou nela, mas outro investigador sugeriu que ela poderia aceitar fazer um teste de polígrafo. O problema era que, se o teste indicasse que ela estava mentindo, Marie poderia ser condenada a uma pena de prisão. Com isso em mente, ela resolveu não arriscar. Atualmente, as autoridades não utilizam testes de polígrafo em vítimas de agressão sexual, devido à grande margem de erro. Isso acontece porque as vítimas desses ataques ficam emocionalmente instáveis e o teste pode acusá-las de mentir quando, na verdade, estão contando a verdade. Então, nesse mesmo período, os organizadores do Projeto Ladder convocaram uma reunião. Marie foi chamada junto com outras 9 pessoas, a maioria meninas, e os gerentes do programa. Todos se sentaram em cadeiras dispostas em círculo. Marie lembraria desse momento como o ponto mais baixo de toda a sua história, quando chegou a pensar em suicídio. Durante a reunião, por algum motivo ela foi encorajada a contar o que havia feito, ou seja, confessar sobre sua mentira às autoridades. A situação piorou ainda mais quando sua melhor amiga Shannon disse a Marie para que ela não fosse mais à sua casa. Segundo Shannon, seu marido estava preocupado com as visitas de Marie, temendo que ela pudesse inventar alguma história sobre ele. Naquele ponto, a vida de Marie, como ela a conhecia, havia acabado, e seu caso estava indo na mesma direção. Já no departamento de polícia, as evidências encontradas no apartamento foram destruídas depois que o caso foi encerrado. A única evidência preservada foi a impressão digital encontrada na porta de vidro dos fundos. Por sorte, algo foi mantido, mas não seria o suficiente naquele momento para permitir uma investigação mais aprofundada. Pois somente 2 meses após Marie ser acusada e condenada pela falsa denúncia, e as coisas começaram a mudar. Em uma noite, Shannon, sua amiga, estava assistindo ao noticiário, quando uma notícia chamou sua atenção. Uma mulher
moradora da cidade de Kirkland, Washington, havia sido violentada sexualmente em sua própria casa. Segundo o relato da vítima, o agressor entrou durante a noite fazendo ameaças com uma faca, onde amordaçou sua boca com um cadarço, tirou fotos dela nua e ameaçou publicá-las na internet. Aquelas circunstâncias mexeram profundamente com Shannon. Afinal, o caso era idêntico ao de Marie. Shannon imediatamente ligou para o departamento de polícia de Kirkland e pediu para falar com o investigador principal do caso, alegando ter pistas importantes. Em sua conversa, Shannon explicou que um caso semelhante havia ocorrido na cidade de Linwood, onde a polícia não acreditou na vítima. Os policiais de Kirkland buscaram informações com a polícia de Linwood, mas confiaram nos registros e nas evidências apresentadas pelos investigadores Jeffrey Mason e Jeffrey Rittigarn, que haviam retratado Marie como mentirosa. E, ao perceber que as autoridades não tomariam nenhuma providência com base nessa informação, Shannon entrou em contato com Marie e explicou a situação. Contudo, Marie não quis ir pessoalmente até Kirkland, o que despertou novas dúvidas em Shannon, que até então estava próxima de acreditar na inocência da amiga. Porém, não tinha nada o que ser feito. Afinal, naquela época, Marie estava profundamente abalada pelas circunstâncias de sua vida e não queria falar com ninguém sobre o caso. Nos meses e anos seguintes, ela apenas cumpriu com cada uma das obrigações impostas pela justiça, tentando aos poucos recomeçar sua vida, mesmo com o peso do que havia acontecido no dia 11 de agosto de 2008. Entretanto, enquanto Marie tentava seguir em frente, seu agressor desconhecido continuava sua onda de ataques, indo de Washington até o Colorado, onde duas investigadoras mulheres mudariam para sempre o desfecho dessa história. Era janeiro de 2011, quando a investigadora Stacey Galbraith, do Departamento de Polícia da cidade de Golden, no Colorado, assumiu a responsabilidade por um caso de ataque sexual contra uma estudante de pós-graduação de pouco mais de 20 anos. Segundo a vítima, o agressor havia invadido sua casa e a violentado sob a mira de uma arma. Para destruir as evidências, o criminoso levou consigo os lençóis da cama da jovem e forçou ela a tomar banho, com o objetivo de eliminar qualquer vestígio de seu DNA. Quando Stacey a interrogou, a vítima relatou que por algum motivo o agressor conversou muito com ela como se fossem velhos amigos. De acordo com ela, o homem falava 4 línguas diferentes e mencionou que viajava com bastante frequência. Além disso, ele falava sobre matemática e mencionou que não costumava ter problemas em encontrar mulheres. Contudo, ele confessou que não sentia um prazer verdadeiro em relações consensuais com as namoradas que conhecia. Em outras palavras, era apenas no ato do estupro que ele conseguia alcançar o verdadeiro prazer. A vítima também conseguiu descrever a máscara e os olhos do agressor. No entanto, a pista mais concreta sobre suas características físicas foi uma marca de nascença do tamanho de um ovo que o criminoso tinha na perna. Ela ainda descreveu que o agressor usava uma câmera Sony de cor rosa, com a qual usou para fotografar ela amordaçada. Porém, o que mais surpreendeu a investigadora foi o fato de que a vítima descreveu o agressor como sendo cavalheiro, calmo e educado. Stacey não conseguia entender como uma vítima de um ataque sexual violento poderia descrever seu agressor dessa forma, mas compreendeu que o homem possuía um perfil extremamente perigoso. Naquele ponto de sua carreira, Stacey já havia trabalhado com dezenas de casos de violência sexual, e raramente o agressor demonstrava um perfil como esse. Com base em sua experiência, ela acreditava que ele já estava cometendo esses crimes há algum tempo. Mais tarde, Stacey admitiria que não havia entendido completamente a vítima naquele momento, mas isso não interferiu na sua investigação. Ela continuou a tratar a estudante como uma verdadeira vítima de um ataque real. Curiosamente, no dia em que recebeu o caso, ao chegar em casa, a investigadora Stacey conversou sobre o ocorrido com o seu marido, que também era policial na cidade vizinha de Westminster.
Ele comentou que o caso que sua esposa estava investigando era muito parecido com outro que ele havia ouvido falar em seu departamento. Eles então buscaram informações sobre esse outro caso que estava sob a responsabilidade da investigadora Edna Hendershot, do Departamento de Polícia de Westminster. Após trocarem algumas mensagens, as duas investigadoras decidiram se encontrar para conversar sobre os casos que tinham em mãos. Edna relatou a Stacy que, assim como no caso dela, a vítima em Westminster, uma mulher de 59 anos, também havia sido agredida e, além disso, teve sua câmera, uma Sony Cybershot rosa, roubada. E comparando as circunstâncias, ambas acreditaram que estavam lidando com o mesmo agressor. Isso levou as mulheres a investigarem outros casos semelhantes. Edna, então, encontrou um terceiro caso de agressão sexual em uma cidade vizinha, Lakewood, onde uma artista de 46 anos sofreu uma tentativa de agressão sexual por um homem mascarado. A vítima corajosamente lutou contra o agressor, que falhou em amarrá-la, fazendo com que ela pulasse pela janela de sua casa. No processo, a mulher quebrou 3 costelas e perfurou um pulmão, mas conseguiu escapar do ataque sexual. Esses detalhes fizeram com que as duas investigadoras passassem a acreditar que estavam lidando com um criminoso sexual em série. Com isso em mente, Edna e Stacy entraram em contato com o Departamento de Polícia de Lakewood. Assim, os 3 departamentos fizeram algo incomum para as forças policiais de diferentes jurisdições. Começaram a se reunir e a trabalhar juntos. Enquanto o Departamento de Polícia de Linwood abandonava o caso de Marie, as duas investigadoras no Colorado estavam cada vez mais próximas de descobrir a verdade sobre a história dela. Mas antes disso, os 3 departamentos se reuniram e identificaram complexas semelhanças entre os casos. O padrão envolvia o agressor dar banho nas vítimas e fotografá-las com algum tipo de documento de identificação à mostra. Além disso, uma das vítimas garantiu ter visto novamente aquela marca em forma de ovo na perna do homem mascarado. Entre os anos de 2008 e 2011, elas listaram o primeiro caso como o de uma mulher de 63 anos que havia sido violentada sexualmente na cidade de Kirkland. Naquele momento, ainda não tinham conhecimento do caso de Marie. O segundo caso que elas descobriram ocorreu na cidade de Aurora, Colorado, onde uma mulher de 65 anos foi violentada. Em seguida, o caso da estudante de 20 e poucos anos que estava sob a responsabilidade de Stacy, seguido do caso da mulher em Westminster sob a responsabilidade de Edna, e por último, o caso da artista em Lakewood. Eles também associaram algumas poucas amostras de DNA recuperadas em 3 dos casos. Embora não fossem suficiente para identificar o criminoso, testes laboratoriais confirmaram que as 3 amostras pertenciam ao mesmo homem, ou a homens da mesma família. Após mais de 1 mês de trocas de informações, uma grande reunião foi organizada, incluindo o FBI. Essa colaboração deu origem a uma força-tarefa, comandada principalmente pelas investigadoras Stacy Galbraith, conhecida por seu detalhismo nos casos, e Edna Hendershot, reconhecida por sua abordagem eficaz e dinâmica. As duas formavam uma dupla poderosa. Contudo, o progresso da força-tarefa foi lento, com várias reuniões sem grandes avanços. Todos os envolvidos buscavam por alguma pista deixada para trás, algo que os levasse diretamente ao responsável por aqueles ataques. Tudo o que tinham até então eram peças de um quebra-cabeça. A primeira pista era uma marca de luva em um corrimão, encontrada no caso de Westminster. A segunda era uma pegada de sapato Adidas na neve, no caso de Golden. A terceira peça era outra pegada, encontrada mais tarde no caso de Lakewood. E por último, a câmera rosa desaparecida, usada para fotografar as vítimas. Embora essas pistas parecessem insuficientes, elas eram consideradas os indícios mais valiosos que a equipe tinha em todo caso. Até que em uma das reuniões, uma nova integrante da força-tarefa, uma analista criminal, se levantou e disse que havia feito uma busca por veículos suspeitos nas proximidades do último ataque em Lakewood. Ela informou que havia encontrado uma gravação de segurança que mostrava uma caminhonete Mazda branca nas proximidades de uma das cenas do crime.
Stacy ficou entusiasmada com a informação, pois já tinha visto aquele mesmo veículo em outro vídeo de vigilância, que na época, por alguma razão, não deu a devida importância. Contudo, o analista foi além, conseguindo identificar a marca, o modelo e, o mais importante, a placa do veículo. De acordo com a investigação do analista, a caminhonete Mazda branca, modelo 1993, estava estacionada a meio quarteirão da casa da vítima. Além disso, o mesmo veículo havia sido visto e gravado por outra câmera de vigilância em um caso de agressão sexual ocorrido no ano anterior. A força-tarefa então comparou os vídeos e confirmou que se tratava do mesmo veículo. Essa descoberta levou a equipe a identificar o proprietário da caminhonete, Mark Patrick O'Leary, um ex-militar de 30 e poucos anos. Com essa informação em mãos, as investigadoras agora precisavam de uma amostra de DNA do suspeito. Então, uma operação de vigilância intensa foi organizada pelo FBI, que manteve agentes de prontidão em frente à residência de Mark. O plano era esperar que ele saísse de casa para que alguns agentes o seguissem na esperança de coletar uma amostra de seu DNA. Além disso, o FBI tinha provas suficientes para obter um mandado de vigilância com câmeras instaladas na parte externa da casa do suspeito. Assim, quando Mark foi visto saindo de casa, alguns agentes o seguiram enquanto outros instalaram os equipamentos. O problema foi que Mark não morava sozinho e o homem que eles estavam seguindo era, na verdade, seu irmão. Quando um dos agentes bateu a porta do apartamento, acabou sendo surpreendido pelo próprio Mark atendendo. Rapidamente, os agentes inventaram uma desculpa, dizendo que estavam procurando por um ladrão que estaria solto na vizinhança. E enquanto isso, os agentes que seguiam o irmão de Mark conseguiram coletar um dos copos que ele usou em um restaurante. Contudo, o DNA do irmão não serviria diretamente para as investigações, pois os exames apenas confirmaram que a linha familiar dos O'Leary estava conectada aos crimes. As investigadoras Stacy e Edna ficaram frustradas, mas ainda esperançosas, pois sabiam que o cerco estava se fechando para os dois irmãos. Decididas a tomar uma nova abordagem, elas optaram por ir pessoalmente até o apartamento de Mark. O objetivo das duas era simples: identificar qual dos irmãos tinha a marca de nascença do tamanho de um ovo na perna. Quando bateram a porta, Mark atendeu de maneira cordial. No entanto, Stacy foi direta, informando que tinha um mandado de busca para revistar sua casa. Ela, então, pediu permissão para revistar Mark, assegurando-se de que ele não estava armado. Durante esse processo, propositalmente ela levantou a calça dele, revelando a marca em sua perna. Naquele instante, Mark ficou visivelmente surpreso, mas rapidamente conectou os fatos, percebendo que algumas de suas vítimas tinham visto a marca de nascença. De acordo com Stacy, o criminoso ficou pálido ao perceber que havia sido identificado. Quando os agentes do FBI e da Força Tarefa revistaram a casa, encontraram cadarços e outras amarras, ferramentas para arrombar fechaduras, uma arma, a câmera Sony rosa e, escondidas na parte de trás de um amplificador, roupas íntimas que ele havia coletado de suas vítimas. Além disso, foram confiscados computadores, discos rígidos, pendrives e cartões de memória. Mais tarde, descobriram centenas de imagens das vítimas em uma pasta nomeada como Garotas. Stacy examinou essas fotos pessoalmente com a equipe, e uma imagem em particular chamou sua atenção. Mostrava uma jovem amordaçada com uma carteira de motorista de Washington sobre o peito. E após uma busca para identificar a jovem, a força-tarefa conseguiu localizá-la. Seu nome era Marie. Stacy Galbraith e Edna Hendershot ficaram atônitas ao descobrir que Marie havia sido condenada por denunciar aquele estupro. Mas antes de fazer qualquer coisa sobre isso, a força-tarefa se esforçaria para conseguir unir todas aquelas evidências aos casos que tinham em mãos. Por sorte, a quantidade de evidências encontradas na casa do suspeito fez com que o caso se tornasse rapidamente sólido. A força-tarefa logo identificou Mark Patrick O'Leary como um dos agressores em série mais prolíficos de sua época. Pelas descobertas, ele estava ativo desde 2008 até 2011, havia feito pelo menos 6 vítimas, incluindo Marie.
Então, Mark passou a ser interrogado sobre suas motivações para sua onda de crimes, bem como suas origens. O que compartilhamos agora foi o que ele contou durante sua conversa com a Força Tarefa. Mark Patrick O'Leary passou a maior parte de sua vida no Colorado e desde cedo demonstrou sinais problemáticos. Aos 5 anos, seus pais o levaram ao cinema para assistir O Retorno do Jedi. Mark adorou o filme, mas sua cena favorita era quando a princesa Leia aparecia acorrentada, usando uma espécie de biquíni de metal. A cena despertou nele o desejo de um dia dominar e escravizar mulheres da mesma forma, como um símbolo de poder e controle. No entanto, Mark sempre soube que seus pensamentos e vontades não eram comuns na sociedade em que vivia. Seus amigos jamais compartilharam desses mesmos anseios, e ele logo entendeu que não encontraria a realização de seus desejos de maneira simples. Durante o ensino médio, Mark passou a invadir residências e agir como voyeur, sentindo prazer em observar mulheres e em roubar seus itens íntimos. Após se formar, decidiu ingressar no exército dos Estados Unidos. Em seu primeiro ano de vida militar, Mark foi enviado para uma base na Coreia do Sul, onde aprendeu várias técnicas que usaria mais tarde para dominar suas vítimas com facilidade. Durante sua estadia no país, ele conheceu uma jovem russa, com quem iniciou um relacionamento e em março de 2004 os dois se casaram. De acordo com Mark, naquela altura de sua vida, ele havia reprimido e controlado seus impulsos compulsivos. 4 anos depois, ele retornou para os Estados Unidos. No entanto, os anos de pensamentos obsessivos recorrentes e reprimidos o deixaram extremamente angustiado para finalmente pôr suas fantasias em prática. Com isso, ele passou a invadir diversas residências, uma delas pertencendo a uma jovem de 18 anos chamada Marie, a qual já conhecemos muito bem. Mark contou aos investigadores que, até o dia 11 de agosto de 2008, ele já havia arrombado a porta deslizante da varanda do apartamento de Marie cerca de 2 vezes quando ela não estava em casa. Dessa forma, ele já tinha mapeado tudo o que precisaria para realizar suas fantasias. E por volta das 7 horas da manhã daquele dia 11 de agosto, Mark entrou furtivamente pela porta destrancada, pegou os cadarços dos sapatos de Marie e uma das facas da cozinha. Em seguida, ele a acordou, amordaçou e a violentou sexualmente. Durante sua conversa com os investigadores, Mark confessou detalhadamente seus atos nesse primeiro crime, relatando como tomou cuidado para não deixar pistas para trás. Ainda no mesmo ano, Mark invadiu a residência de uma mulher de 63 anos, moradora de Kirkland. Lá, destruiu ainda mais evidências ao levar consigo a roupa de cama e os lençóis da vítima. Após seu segundo crime, ele retornou ao Colorado, onde tentou manter uma vida estável com sua esposa. Contudo, Mark entendia que jamais conseguiria tanto prazer com ela e que o casamento poderia eventualmente atrapalhar seus crimes. Então, em 2009, ele se divorciou e nos meses seguintes Mark voltou a se organizar para cometer novos ataques. Ele invadia as residências e inspecionava tudo dentro delas, para evitar que as vítimas conseguissem se defender. Mark chamava isso de inspeções pré-combate. Em um período de 1 ano e 3 meses, ele atacaria em várias localidades do Colorado. Seu primeiro ataque após a pausa foi no dia 4 de outubro de 2009, quando violentou uma mulher de 65 anos. Depois, em julho de 2010, atacou uma mulher de 46 anos que conseguiu escapar do ataque. Em agosto de 2010, Mark violentou uma viúva de 59 anos, roubando também de sua casa uma câmera Sony Cybershot rosa em Westminster. Sua queda começaria no início de janeiro de 2011, quando violentou a jovem estudante de 20 e poucos anos, um caso que ficaria nas mãos da investigadora Stacey Galbraith. Durante o interrogatório, Mark contou aos investigadores que, devido à sua atuação como militar, sabia que seu DNA estava arquivado no sistema. Por essa razão, ele tomava cuidados extras ao cometer seus crimes, usando luvas, dava longos banhos em suas vítimas e recolhia as roupas e lençóis da cama onde os ataques aconteciam. Além disso, procurava cometer os crimes em diferentes jurisdições, dificultando a conexão entre os casos. Mark também relatou que algumas de suas vítimas o ofenderam durante os ataques.
dizendo que ele precisava de ajuda por conta de seu comportamento errático. E ele contou que respondia a essas indagações alegando que já era tarde demais para ele. De acordo com Mark, seus crimes estavam totalmente imersos em suas fantasias de poder, controle e manipulação. Ele via suas vítimas como meros objetos para alcançar seu prazer total, algo que jamais conseguia em relacionamentos consensuais com sua ex-esposa ou namoradas. Em resumo, o próprio criminoso entendia que seus atos eram puramente egoístas, sem nenhuma motivação extra ou mais profunda, além de satisfazer seus desejos. Nos primeiros dias após a prisão de Mark O'Leary, as autoridades do Colorado divulgaram que ele seria acusado pelos casos de agressão sexual nas cidades de Golden e Westminster. Foi estabelecida uma fiança de $5 milhões e as regiões de Lakewood e Aurora também foram citadas como locais onde Mark estava envolvido em outros casos. Em sua audiência preliminar, a promotoria apresentou cerca de 28 acusações que iam desde agressão sexual até sequestro e perseguição. Mas, embora confrontado com centenas de evidências irrefutáveis, Mark declarou que as acusações contra ele estavam erradas e que ele não era a pessoa que as autoridades procuravam. Ainda durante a audiência, a força-tarefa informou ao juiz que, em um dos casos de agressão sexual, Mark havia tirado 100 fotos da vítima, todas encontradas entre seus pertences. Também foi revelado que entre suas coisas havia centenas de provas, incluindo sapatos de salto alto e meias femininas, que algumas vítimas relataram que Mark as forçou a vestir. Posteriormente, todos os ataques sexuais que a investigadora Stacy acreditava que Mark havia cometido foram trazidos à tona, incluindo o caso de Marie e da mulher moradora de Kirkland. Sem muitas opções, Mark decidiu se declarar culpado. Primeiramente, ele se declarou culpado das 28 acusações relacionadas aos casos do Colorado e, por conta disso, no dia 9 de dezembro de 2011, Mark foi sentenciado a 327 anos e meio de prisão. Mais tarde, ele também foi conectado aos casos de Washington e se declarou culpado, recebendo mais 68 anos e meio de prisão. No total, Mark Patrick O'Leary foi condenado a mais de 350 anos de prisão. Atualmente, ele continua preso no Departamento de Correções de Sterling, no Colorado, e está próximo dos 50 anos de idade. Quando Mark foi preso e acusado dos crimes, não demorou muito para que essa informação chegasse aos ouvidos do investigador Jeffrey Mason, do Departamento de Polícia de Linwood. Jeffrey sempre acreditou na culpa de Marie, até que recebeu um telefonema informando que um estuprador em série havia sido preso no Colorado, que ele havia confessado, em detalhes, o ataque contra Marie. E não só isso, mas eles tinham provas conclusivas de que ela realmente foi vítima dele, através das fotos encontradas. Com isso, em março de 2011, o chefe da Divisão de Investigações Criminais de Linwood, Steve Ryder, bateu à porta da casa de Marie, acompanhado de sua equipe. Eles perguntaram se poderiam conversar com ela e então disseram que seu agressor havia sido identificado e preso. Steve mostrou várias fotos de centenas de outras vítimas e no meio delas estava a de Marie. Marie apenas permaneceu em silêncio, sem saber ao certo como reagir. O registro de acusações contra Marie foi então apagado e uma multa inicial de $500 foi paga. O investigador Jeffrey Mason também pediu desculpas pessoalmente a Marie, no mesmo departamento de polícia onde, alguns anos antes, ela havia sido interrogada como criminosa. Segundo ela, Jeffrey parecia sincero e extremamente envergonhado pelo que havia causado em sua vida. Conforme suas próprias palavras, ele parecia como um cachorrinho perdido. Sua mãe adotiva, Peggy, e sua melhor amiga, Shannon, também pediram desculpas por terem duvidado de sua história. Marie aceitou as desculpas de todos tranquilamente, mas Peggy e Shannon levariam mais tempo para se perdoarem completamente. Logo após o encerramento do caso, algumas avaliações internas conduzidas pelo gabinete do xerife do condado de Snohomish mostraram que a conduta do Departamento de Polícia de Linwood foi falha. As análises indicaram que Marie havia sido vitimizada 2 vezes.
Além disso, os registros dos investigadores Jeffrey Mason e Jeffrey Ritgarn revelaram que Marie foi praticamente coagida a admitir que havia mentido. Os relatórios também apontaram que os responsáveis pela investigação ignoraram deliberadamente fortes evidências do crime para se concentrarem em pequenas inconsistências no depoimento da vítima. E, em resposta a tudo isso, Marie processou o departamento de polícia. Em 2014, a cidade de Linwood fez um acordo com Marie, pagando a ela cerca de $150 mil pela condução falha do seu caso e pela acusação de falsa denúncia de estupro. O investigador Jeffrey Mason assumiu toda a responsabilidade pelos erros cometidos, mas, curiosamente, nenhum dos envolvidos foi disciplinado profissionalmente pelo departamento de polícia de Linwood. Marie também processou os gerentes do projeto Ladder e a organização sem fins lucrativos que supervisionava o projeto, Cocoon House. Em uma declaração pública, a Cocoon House afirmou que agiu corretamente em relação a Marie e o processo foi resolvido em sigilo. A partir de 2015, Marie se tornou a personagem principal no artigo escrito por Christian Miller da ProPublica e Ken Armstrong do The Marshall Project, intitulado Uma História Inacreditável de Estupro. Esse artigo viria a ser adaptado em 2019 para Netflix, sob o nome de Inacreditável, uma produção aclamada pela crítica. O artigo também serviu de base para o livro completo dos autores intitulado Um Falso Relato, uma história real de estupro na América. Na época do desfecho do caso, o tema do trauma decorrente de ataques sexuais foi descrito como algo complexo, pois ficou claro que não é possível determinar se alguém foi ou não violentado apenas pela forma como reage. Existem vítimas que se tornam retraídas e distantes, mas também há aquelas que ficam hiperativas e risonhas. Em muitos casos, as vítimas não contam para ninguém o que aconteceu, enquanto em outros elas compartilham com várias pessoas, como foi o caso de Marie. E em casos ainda mais raros, o trauma é tão intenso que as vítimas chegam a questionar se o ataque realmente aconteceu. Marie ficou em negação e em dúvida por muito tempo, tentando evitar pensar no ocorrido. Com a resolução do caso, ela pôde finalmente começar a cicatrizar a ferida emocional que aconteceu naquela manhã do dia 11 de agosto de 2008. Em meados de 2019 e 2020, Marie já estava casada, tinha 2 filhos e ganhava a vida como motorista de caminhão, percorrendo milhares de quilômetros todas as semanas. Seu conselho para vítimas de casos como o dela é que reúnam provas e, principalmente, contem a alguém o que aconteceu. Nós optamos por destacar isso no texto para que aqueles que tenham sofrido agressão sexual procurem por ajuda e contem para alguém de confiança. Esse é um bom primeiro passo para se curar de uma dor e, infelizmente, muitas mulheres, homens e crianças conhecem.